O resto do mundo é 700. Então, o investimento que os Estados Unidos têm em armamentos e tal é maior do que o resto do mundo inteiro. Só que cada vez mais está entrando governos que são mais distantes de Israel. O Biden, ainda que tenha pressionado e tudo, ainda foi bem bacana para com Israel. Na hora do vamos ver, ficou do lado. Agora, essa guerra mesmo, eles mandaram, né, todos os. Aquele porta-aviões, né, o Gerald Ford, custou 13 bilhões de O dólares. Trump falou que vai acabar com a guerra lá. Não, o Trump falou assim: se eu ganhar, acabou com a guerra. Se eu perder, Israel acabou. Ele está enganado. Porque quem E defende. eu duvido também que ele resolva a guerra. Não, quem tão defende fácil. Israel é o Senhor Deus dos Exércitos. Mas ele é um grande aliado. E inclusive, foi ele quem fez aquele acordo de transferir a embaixada de Jerusalém, de Tel Aviv, para Jerusalém. Não tenha dúvida que Israel está mais confortável com ele. Mas quem defende Israel é o Deus de Israel. Agora, se ganha Kamala Harris, e tem chance dela ganhar, eu espero que ela não quebre a aliança com Israel. Mas o povo tem medo. Por quê? Porque se os Estados Unidos não defenderem... Olha, e para ser sincero, a gente tem que reconhecer, não é só os Estados Unidos. A Inglaterra também está junto, a França está junto. E nesse período agora, até a Jordânia, a Arábia Saudita ajudaram, né, a derrubar os mísseis que eram lançados. Né? Jordânia e Arábia Saudita mais low profile, mais Estados Unidos, França e Inglaterra abertamente. Mas vai chegar uma hora que Israel pode ficar sozinho. E aí, quem vai defender é o povo de Israel. Mas nós estamos chegando nesse tempo. Eita, hein, Lene? É assustador, hein? Quer aproveitar e ir ao banheiro. Vamos lá. Então. Ó, tem uma pergunta da Vi Lima aqui, que eu achei muito interessante. Ela fala que é o seguinte: boa noite, eu queria entender por que os judeus não reconhecem Jesus como Salvador. Aí ela fala que, desculpem a ignorância, realmente não conheço a história. Como é que ela chama? Vi Lima. Agora não sei se é Vitor Lima ou se é Viviane Lima. Só mandou Vi. Tá, bom. Eu queria dizer para você que eu posso responder de algumas maneiras, e elas não são excludentes, eu acho que elas são complementares. Eu vou explicar do ponto de vista histórico. Historicamente falando, o povo de Israel foi muito perseguido por cristãos, porque o cristianismo, né, evoluiu para o mundo inteiro, alcançou o mundo inteiro, e o povo judeu, que é uma religião que não é proselitista, não é de ficar pregando para os outros, eles continuaram pequenos. E por causa do Império Romano ter crucificado a Jesus, e com apoio de alguns líderes judeus, muita gente afirmava que os judeus tinham que ser mortos mesmo. Inclusive na própria reforma religiosa, algumas pessoas que nós, como cristãos, admiramos pelo ponto de vista teológico, como Lutero e Calvino, eles eram antissemitistas. Eles achavam que os judeus eram culpados. E, na verdade, a Bíblia diz que Jesus morreu no coração de Deus na eternidade. Tem um texto de Apocalipse 13, versículo 8, que diz: e adorá-la-ão, está falando da besta, né? Todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus já tinha morrido no coração de Deus lá na eternidade. Então, a primeira razão é histórica. O povo judeu olha para a sua história e fala: os cristãos nos perseguiram, nos expulsaram e nos mataram. Por exemplo, em 1492, os judeus da Espanha foram expulsos. Por quê? Porque o rei Ferdinando e a rainha Isabela, eles fizeram um acordo com o Papa para expulsar os judeus. E como é que eles descobriam quem eram os judeus? Eles fizeram algumas atividades, mas uma delas é muito interessante. Muito interessante é um adjetivo que não é bom, mas é muito forte, que é a judiaria. Eles faziam uma festa, inclusive na cidade de Toledo, isso é mostrado lá, onde tinham que pegar o porco. E depois todo mundo participava na cidade, quando pegava o porco, todo mundo tinha que matar o porco e depois comer o porco. Porque o judeu não comia porco. Então aqueles que não comiam porco eram judeus. Nessa época é que nasceram os chamados cristãos novos. Por quê? Porque
eles mudavam o seu nome judeu para o nome cristão para poderem sobreviver. Mas com uma judiaria dessa, o camarada que não comesse a carne de porco era declarado como judeu e foram expulsos da Espanha. Muitos deles foram para os Estados Unidos, espalharam pelo mundo. Então, a primeira razão histórica, perseguição. O Hitler, quando fez o Holocausto, 6 milhões de judeus foram mortos. 1/3 da população judaica do mundo. E quem que ele usava para justificar a morte? Usava Lutero. Agora, houve cristãos como Dietrich Bonhoeffer, que era um pastor luterano, que defendeu os judeus e por isso foi morto. Mas, historicamente falando, o povo judeu sempre olha para o cristão como aqueles que os odeiam e os mataram por causa da sua fé. Agora, eu falei que tinha mais de uma resposta. A segunda resposta, ela é espiritual. Desde quando Adão pecou, a tentação de Eva e de Adão, todo mundo conhece, a primeira profecia da libertação que Deus enviaria ao mundo, que é a profecia de Jesus, está lá em Gênesis 3,15. Eu quero até ler para vocês, porque aqui é muito interessante falar sobre isso. Aqui Deus está falando diretamente com o diabo, tá? Com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Lembra que a serpente enganou a Eva, então aparentemente o primeiro round foi da serpente. Ela ganhou. Ela ganhou. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Serpente é Satanás mesmo. Satanás. Entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e, teologicamente falando, são todos aqueles que nunca vão se render ao rei de Israel, ao Deus de Israel e depois ao Deus cristão, que é o mesmo, né? E o seu descendente, veja que está no singular. Quem é o descendente da mulher? Seu é dela, né? O teu é o do diabo, ele está falando, é como se eu estivesse falando com você. O teu descendente e o seu descendente. O seu é de quem está mais longe, né? Quem é o descendente da mulher? É Jesus. Como é que eu sei disso? Diz assim, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Ferirá a cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar. Que é a morte na cruz. Como é que mata? Como é que uma serpente venenosa mata? No calcanhar, embaixo, né? É no calcanhar. No calcanhar. Então, Deus falou assim, olha, essa guerra, ela vai acontecer durante toda a história. E no final da história, o descendente da mulher, que é Jesus, o Mashiach, vai esmagar a cabeça, vai esmagar a cabeça do teu descendente. Definitivamente. Antes ele vai ser picado no calcanhar e vai morrer. Então essa é a primeira guerra. E ao longo da história, você percebe que Satanás sempre tentou adivinhar. Satanás não conhece tudo. E Jesus um judeu, né? Um judeu. Bem do povo... Agora, Satanás nunca soube quem era. Você sabia que na época de Moisés, antes de Moisés nascer, o faraó falou assim, esse povo está crescendo demais. A gente não pode esquecer que José, 400 anos antes, tinha salvado o Egito, né, da seca, lembra da história, das 7 vacas magras? Depois de tudo que ele deu, toda a direção, falou que ia ter 7 anos de muita prosperidade, depois 7 anos de muita seca, se eles não se tivessem se preparando com silagens, guardando alimento, eles iam quebrar. Deu tão certo que José virou o governador do Egito. No primeiro momento, os judeus ficaram, irmãos de José, ficaram morrendo na terra de Gósen, que é ali na região do delta do Nilo, melhor região do Egito. Só que passaram alguns anos, umas gerações, o próximo faraó não conheceu José. Olhou o povo se multiplicando, falou, esse povo vai ficar muito poderoso. E começaram a perseguir. Quiseram acabar com os judeus. Então, ao longo dos anos, Satanás deve ter pensado, será que agora que está para nascer, eu vou mandar matar todos os meninos que nascerem?
Porque existia alguma profecia, começaram O texto a falar. não fala, mas muito provavelmente Satanás já estava vendo a movimentação no Sim. mundo espiritual. Ele falou, vai nascer o Alguém Messias. importante vai nascer aí. E na verdade não era o Messias, Era o Moisés. era o Moisés, que era um libertador. Entendi. Qual foi a segunda vez que ele tentou destruir? O Que- povo judeu? Que outro rei que quis matar? Nabucodonosor foi antes. Não, foi Herodes. Herodes, quando mandou matar As crianças, mesma coisa aconteceu. Quando vieram os magos, Herodes, eles foram aonde? Eles, não eles sabiam pelos astros, né? Foram para E Jerusalém. foram para Jerusalém. Chegaram lá, falaram Não, com é Herodes. Belém, Herodes falou, não é aqui, é em Belém. Que Mas me avisa quando chegar lá e descobrir, volta aqui e conta pro Tato. Conta pro Tato Conta aqui, pro que papai. eu quero mandar presentes pra ele, quero né? adorar também. Quero adorar também. Não, e veja, 5 quilômetros Belém de Jerusalém. Só? Nossa, era Muito rapidinho. perto. É. E os reis magos não voltaram, né? Não voltaram, foram avisados. Isso mostra que o diabo, ele sabe que a luta dele final é contra Jesus.